Pai, a graça de, nesse momento, nos abençoar, abrindo nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos aurir a mensagem do Cristo, o Cristo presente no meio de nós. Que essa mensagem em nossos corações, nesse minutinho de silêncio, seja especialmente votada, dedicada às pessoas que estão em desespero e que pensam em tirar a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. E no Brasil, uma pessoa por hora comete suicídio. Então, pelas vítimas do Covid-19 e por todos aqueles que estão atentando contra a própria vida, pedimos o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus emissários de luz, para que sejam demovidos do seu intento criminoso de tirar a própria vida. Podemos também oferecer esse minutinho de silêncio para que nós elevemos a Deus as nossas orações por todos aqueles que sofrem, vítimas da fome, da violência, de todos os tipos de mazelas que assolam a nossa sociedade, o nosso mundo. Com amor e confiança, nós vamos agora orar da mesma maneira que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema do suicídio é exaustivamente abordado por nós. A gente insiste nesse tema porque o problema realmente tem se agravado bastante, especialmente no nosso país. E um problema que, com certeza, implica numa reflexão mais profunda e mais séria a respeito do valor da vida, né? O tema da palestra já fala muito, né? Em defesa da vida, suicídio não. E por que realmente trabalharmos esse tema? É um tema que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, porque as estatísticas, né, infelizmente não são boas. Cresce em nosso país o número de pessoas que cometem suicídio. E muitos jovens adolescentes que nem ainda desabrocharam para a vida, que ainda nem perceberam o valor que a vida tem, vítimas de propagandas enganosas que são veiculadas de maneira criminosa nas redes sociais, insistem em atentar contra a própria vida. E abordar o problema significa procurar as causas e apontar soluções. E a principal causa do suicídio, ela nos é dada através de um livro do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Uma frase muito simples, mas muito profunda, que diz assim: o desespero é a privação dos recursos trazidos pela reflexão. Eu vou repetir. O desespero é a privação dos recursos trazidos pela reflexão. E a pessoa que comete suicídio sempre está desesperada. Não vê razão para viver. E quando bate o desespero, ela, vítima da sua própria covardia moral e incapaz de lutar pela vida, atenta contra a própria vida, na esperança de que a morte do corpo físico alivie as suas dores. É uma esperança inútil, sem sentido, porque nós que meditamos na doutrina espírita sabemos que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Nós somos espíritos e somos espíritos imortais. A vida prossegue no plano astral e aí a grande frustração, o desapontamento que acomete as pessoas
que praticam o suicídio, que tiram a própria vida. Então, geralmente o fazem por desespero, e o desespero é filho da falta de reflexão, da falta do pensamento em profundidade. O que diz a doutrina espírita a respeito do suicídio? Eu vou retomar aqui a pergunta 946 do Livro dos Espíritos. Que pensar do suicida, que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pergunta feita para os espíritos pelo nosso codificador Allan Kardec. Vejam a resposta dos espíritos. Pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. A doutrina espírita é extremamente consoladora, e nós sabemos que o nosso sofrimento não é sem sentido. O sofrimento sem sentido, sim, nos tiraria a esperança. Mas sabemos que o nosso sofrimento vai terminar e sabemos que esse sofrimento não é inútil, porque ele trabalha a nossa elevação moral. Ele trabalha o nosso burilamento íntimo, como muito bem nos fala Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, esse burilamento é feito pelo sofrimento. E se nós não tivermos paciência, fé, não suportamos. O sofrimento precisa ser entendido como um meio de elevação, porque muitas vezes não aprendemos pelas advertências amorosas do Pai. O Pai nos adverte amorosamente, através dos seus emissários de luz, mas nós, muitas vezes, não escutamos. E diz a sabedoria popular que quem não escuta cuidado, escuta coitado. E esse é o problema. A advertência de Deus é dada a todo momento. Mas quando nós temos a esperança de que aquele sofrimento não é em vão, nasce em nós o sentimento contrário ao suicídio, que é a coragem moral. O suicida é vítima de uma covardia moral, de uma falta de esperança, ou o que é pior, da falsa ideia de que a vida termina com a morte do corpo físico. E aí, Mahatma Gandhi, Mahatma é uma expressão hindu, que quer dizer a grande alma, nos ensina, Gandhi, o pai da independência da Índia, que o que destrói a humanidade é a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Que bela reflexão de Gandhi, né? O que destrói a humanidade é o apego àquilo que é excessivamente voltado à satisfação dos prazeres materiais. O que destrói a humanidade é o materialismo exacerbado. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E muitas vezes morremos como se nunca tivéssemos vivido. O Livro dos Espíritos tem uma brilhante contribuição para nós no capítulo 5, no item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Olha só o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela. As ideias materialistas. Muitas vezes a gente vem até o centro espírita ou frequentamos outra religião, mas lá no fundo ainda não deixamos que a fé se enraize em nossos corações. Ainda somos pessoas essencialmente voltadas à matéria. E esse apego à matéria, quando nos falta muitas vezes os recursos materiais, vem o desespero. E muita gente comete suicídio por causa do desespero, por causa da falta de recursos materiais, esquecendo-se que as pessoas mais importantes da história foram pessoas humildes e com poucos recursos. O próprio mestre dos mestres, Jesus, quando seus discípulos o acompanharam com a falsa ideia de que ele seria um líder político,
que libertaria Israel da dominação dos romanos, Jesus, percebendo o que havia no coração deles, perguntou severamente: o que vocês querem de mim? Eu não tenho uma pedra para reclinar a minha própria cabeça. Meu reino não é deste mundo. E aí é um duro golpe no materialismo. E esse materialismo que leva as pessoas a cometerem suicídio. Na época dos meus avós, final da década de 20, século 20, 29, teve a quebra da bolsa. Quantos agricultores de café estouraram os miolos ao verem a família na miséria, as contas bancárias zeradas, o câmbio despencou, muitas pessoas ficaram na miséria e por causa da miséria material colocaram fim às próprias vidas. Se tivessem fé, não o teriam feito, porque não há tempestade que não acabe. E nós sabemos que após a tempestade vem a bonança, assim nos assegura o Espiritismo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. A vida como apenas o espaço que separa a gente do nascimento, da encarnação, do momento em que a gente desencarna. Tem gente que acha que a vida é só esse pedaço. E termina aí. Esse é o problema. O crente, a pessoa que tem fé em Deus, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral, que é o sentimento contrário à covardia moral, que é o sentimento que leva muitas pessoas a praticarem o suicídio. Vejam o que diz o nosso querido Chico Xavier, lá em Uberaba, fora de templos, acomodando as pessoas debaixo de um frondoso abacateiro. Chico dizia assim: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Nós somos espíritos imortais, nós somos eternos. O corpo é apenas a veste temporária que nós usamos. Ele vai degenerar e vai acabar. Mas o espírito não. E nós somos espíritos. Espíritos eternos e imortais. Como é difícil a gente acreditar nisso. Apesar de toda a codificação e apesar de tantos testemunhos que a gente vê nos contatos mediúnicos que a doutrina espírita nos possibilita. A gente vê e escuta, mas infelizmente tem pouca fé. Por isso vem o desespero. Chico Xavier dizia assim: você está sofrendo? Agradeça, a tua libertação está próxima. Não devemos maldizer o sofrimento nem os nossos obsessores, porque eles são alavancas para o nosso aprimoramento espiritual. E aí o suicídio perde toda a razão de ser. Porque muitas vezes nós também pensamos que suicida é apenas aquela pessoa que tira a própria vida num momento de insanidade. Mas nós muitas vezes somos suicidas e não temos consciência disso. Comemos em demasia, não comemos para viver, Muitas vezes nós vivemos para comer. E os prazeres gustativos do paladar, muitas vezes levam pessoas a desenvolverem doenças gravíssimas. Obesidade mórbida, colesterol, isso também é suicídio. As pessoas que sacrificam sem necessidade o próprio corpo também são suicidas. Fumar é um ato suicida, sabe-se que produz câncer. Bebidas alcoólicas produzem também câncer e outros tipos de enfermidade, também é suicídio. Tudo que é demais faz mal. Falta-nos desenvolver o equilíbrio no uso das coisas materiais.
A palavra suicídio, ela foi usada pela primeira vez no ano de 1737 por um britânico, por um botânico, melhor dizendo, nascido na França, chamado René de Fontaine. E ela tem a sua origem em duas palavras do latim. Sui, que quer dizer si mesmo, e caederes, que quer dizer ação de matar. Portanto, o suicídio é matar a si mesmo. O suicídio é o resultado de um profundo sentimento de desesperança e inabilidade de ver soluções para problemas ou lidar com circunstâncias desafiadoras da vida. É mais fácil eu desistir. É mais fácil eu não lutar. Não vale a pena. Muita gente pensa assim. Essa é uma maneira doentia de pensar. Porque existem 7 bilhões, mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Divaldo Franco nos diz que existem 3 vezes mais espíritos desencarnados tentando conseguir uma vaga na reencarnação. Não está fácil reencarnar. Tem 21 bilhões de espíritos esperando uma oportunidade para viver a experiência da carne. Quem somos nós para tentarmos contra a nossa própria vida? E há muitos métodos de se praticar o suicídio. Os mais comuns são enforcamento, envenenamento por pesticidas, armas de fogo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, informa que cerca de 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira a própria vida. No Brasil, existem 32 pessoas por dia que cometem suicídio. E 25 pessoas que tentam cometer suicídio e por intercessão dos bons espíritos, ou até mesmo por ação direta de alguém, acabam sendo impedidas, ou não conseguem êxito no ato criminoso de tirar a própria vida. Uma consegue se matar e 25 tentam. São essas as estatísticas tristes. O suicídio atualmente mata mais do que câncer e AIDS. Vocês sabiam disso? As estatísticas atuais revelam que o suicídio mata mais pessoas do que vários tipos de cânceres e também do que a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. São números estarrecedores. Estarrecedores. Na Guiana, que é uma antiga colônia britânica que fica entre a Venezuela e o Suriname, é o país que tem a maior taxa de suicídio per capita. 30 suicídios por cerca de 100 mil pessoas. Foi lá na Guiana que, em 1978, um pastor de uma seita desequilibrado, completamente desequilibrado, Jim Jones, recomendou que mais de 900 pessoas tirassem a própria vida para chegarem mais rápido ao convívio com Deus. Olha onde chega a insanidade. Pouca gente se recorda disso. Foi um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas, lideradas por um pastor desequilibrado chamado Jim Jones, na Guiana. A Guiana continua sendo o país com maior índice de suicídio no mundo. E aqui um dado estarrecedor. Países que têm números altíssimos de suicídio: Japão, Coreia do Sul, França, países desenvolvidos, onde a taxa supera 12 suicídios para cada 100 mil habitantes. Aí vem uma pergunta que não quer calar, que precisa de resposta. Eu gostaria que os materialistas e aqueles que dizem não acreditar em Deus respondessem essa pergunta. Se dinheiro resolve tudo, compra tudo, por que os ricos se matam? Porque Coreia do Sul é um país rico. França é um país desenvolvido.
Não é mesmo? O Japão, segunda superpotência, terceira superpotência do mundo, dono de uma tecnologia invejável. Se o dinheiro resolve tudo, por que se matam? Essa pergunta é incômoda, não é? O dinheiro não compra tudo? Olha aí, respondam. A gente tem sede de Deus. E longe de Deus, seremos sempre infelizes. O dinheiro facilita a nossa vida, ele é importante, mas não é tudo. O dinheiro só não basta. Quantos lares de pessoas abastadas, lares infelizes de pessoas que se detestam e se matam por causa de dinheiro. E quantos lares eu observo de gente mais modesta, que tem menos e sabe ser feliz com o pouco que tem. Que grande lição a vida nos dá com esses números que os pesquisadores nos revelam. Isso é muito importante para nós entendermos aonde chega o problema do suicídio. Chega também no fato de que a Revista Brasileira de Psiquiatria indica que o suicídio é até 3 vezes maior entre jovens do sexo masculino. Os 7 pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que chegaram a essa conclusão, do Sistema Único de Saúde e do IBGE, trabalharam assiduamente para levantar esses números. Os homens conseguem praticar o suicídio de uma forma, é horrível dizer isso, mais eficaz, mas as mulheres tentam mais. Olha que número estarrecedor. Os homens são, na maioria das vezes, os que mais conseguem êxito no ato do suicídio, mas as mulheres tentam, mais do que os homens, tirar a própria vida. Estatisticamente, olha aqui, informação importante, o suicídio ocorre com maior frequência entre as pessoas de 45 a 54 anos. Outro dado interessante, para a gente refletir. Mas, no Brasil, os números são muito elevados entre adolescentes, que são vítimas de sites e propagandas enganosas das redes sociais, que infelizmente ensinam, inclusive, como praticar o suicídio. Então precisamos ter cuidado, porque nossos filhos estão sendo vítimas de um bombardeamento ideológico que atenta contra a vida. Que atenta contra a vida. É importante a gente saber que o desespero, como eu disse no início dessa reflexão, é a maior causa do suicídio. Mas o desespero nasce da falta de conhecimento, da ignorância. Não foi sem razão que o mestre dos mestres do alto da cruz disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, não sabem mesmo. A ignorância é o maior aliado da pessoa que comete, é a maior aliada da pessoa que comete suicídio. O profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 4 do Antigo Testamento, versículo 6, diz assim: Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Nós morremos por ignorância. Nós nos matamos por ignorância. Nós atentamos contra a vida por ignorância. E o Livro dos Espíritos, na questão 944, deixa muito claro. A pergunta é: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Vejam a resposta dos Espíritos: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Somente Deus sabe e tem o direito de conceder ou retirar a vida. Ninguém mais pode fazer isso. Mas é aquela pessoa que está sofrendo num leito de hospital, desenganada pelos médicos, está entubada há anos e não recupera a saúde, e a família sofre. É uma questão dolorosa. Eu passei boa parte da minha vida, 10 anos da minha vida, cuidando de minha mãe que tinha Alzheimer, e eu vi o sofrimento dela. Mas a gente não tem o direito de abreviar, porque quantas pessoas se levantam após vários anos de coma e recobram a vida? Quem somos nós
para tentarmos tomar o lugar de Deus. Não se atenta contra a vida em hipótese alguma. Aborto, eutanásia, isso é crime. Suicídio é crime. A vida tem que ser preservada a qualquer custo, porque só Deus tem o direito de dispor da nossa vida. E ninguém mais. E ninguém mais. É o que diz a doutrina espírita. E aquela pessoa que oferece a própria vida para salvar a vida de outro, não cometeu suicídio também? Neste caso, não. É até um gesto elogiado pelos espíritos, nos diz a doutrina espírita. Que caso nós temos? Muitos casos, mas eu vou citar um que marcou porque aconteceu durante a Segunda Grande Guerra. A pessoa que oferece a própria vida para salvar a outrem, ela está tendo um gesto de extrema caridade, nos diz o Livro dos Espíritos. Na questão 951, pergunta Kardec: não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Vejam a resposta dos Espíritos. Isso é sublime. Conforme a intenção, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Não constitui. Que caso famoso nós poderíamos citar? Do padre Maximiliano Maria Kolbe, que no campo de concentração nazista, na Segunda Guerra Mundial, estava na fila da execução. Na frente dele tinha um pai de família. Ele puxou o pai de família para trás e colocou o peito na frente e falou para o carrasco nazista: o senhor pode me matar, mas ele tem família para criar, eu não tenho. Me mata no lugar dele. Gesto de coragem. Deu a própria vida para salvar a vida de outra pessoa. E aqui não há suicídio. Há a caridade extrema praticada por Cristo, por Santo Estevão, por Maximiliano Maria Kolbe e por outros que doaram as suas vidas para evitar que os irmãos perdessem as suas existências. Nesse caso, não. Nesse caso, não há suicídio. E, inclusive, é motivo de mérito e de engrandecimento espiritual. Nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que doou a sua vida, que sofreu muito, que abreviou muito a sua existência para salvar outras pessoas. Isso também é doar a própria vida. Aos olhos de Deus, isto é a caridade suprema, porque prova de amor maior não há do que doar a vida pelo seu irmão. Isso é meritório diante de Deus. Inúmeros outros casos a gente poderia abordar sobre suicídio, mas eu gostaria de encerrar com uma reflexão que se encontra no livro Companheiro, de autoria de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. É uma oração belíssima, que vai, com certeza, alimentar em nós a fé, a força de vontade, para que a gente vença todas as vezes que a gente tiver más influências espirituais que nos aconselhem a desistir da vida. Então vale a pena a gente orar. Eu repito, está no livro Companheiro, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Vejam que oração lindíssima. Vamos saborear as palavras para que elas sejam introjetadas em nosso coração, e isso verdadeiramente vire uma oração também nossa. Não só de Emmanuel, não só do Chico, mas hoje mais do que nunca a nossa oração. Acerena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida, em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece aos que te ampararam e auxilia aos que possuam menores recursos que os teus. Trabalha para o bem
onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas com os defeitos inerentes à nossa condição, e por isso mesmo Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Não acredites que possas evoluir sem problemas, ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifícios. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar à custa do próprio esforço. Alegre-te constantemente. Capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. E se alguém te ofendeu, esquece. Reflete em quantas vezes teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado ou nas boas obras que terá desejado fazer sem que isso lhe fosse possível. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala no bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confie em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Permaneçamos em silêncio, aguardando a nossa vez de recebermos os passes, porque os trabalhadores, os médios estão operando nesse momento, e o silêncio e a oração contribuem para que esse trabalho seja bem feito. Muito obrigado a todos, uma excelente semana.